A esse momento tão especial, não é? Gostaria de começar com uma breve meditação. O ideal é que todos fechem seus microfones. Observando a nossa respiração suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Creio que nossos queridos irmãos José, Jorge e Zarifa, que nesse ano passaram para a libertação das aflições, se desprenderam das dores do mundo, que sejam iluminados pela luz do Senhor e que sejam recebidos em sua paz perpétua. Nós invocamos vossa bênção sobre eles e também sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Todos os seres possam receber essa luz. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Todos os seres sejam ditosos, todos os seres sejam felizes. Paz a todos os seres. Então, com certeza, uma grata satisfação para todos nós estarmos aqui reunidos nessa praticamente última semana antes do Natal, não é? Para celebrar esse símbolo ocidental através do grupo Siddhartha Gautama, cujo nome é até budista, mas indica a universalidade ou estudo comparado de religião, filosofia e ciência, como a Sociedade Teosófica propõe seu segundo objetivo. Hoje eu convidei também o pessoal da Igreja Católica Liberal para participar. José Jorge também era servidor da Igreja Católica Liberal, era um ritualista nato, não é? E acho que o próprio Geshe Siddhartha Gautama, eu não sei se devo colocar nesses termos, mas eu, meditando no tema hoje, fiquei com a sensação de que ele é o primeiro Geshe virtual da Sociedade Teosófica no Brasil, e como a irmã Tirza salientou, mesmo antes da Covid-19, iniciou as suas atividades, eu temo ter que considerar que já isso se deve ao fato de que a saúde da irmã Zarifa e a saúde do irmão José Jorge não estavam 100%. Já dificultavam seus deslocamentos,
A irmã Tirza me corrija se eu estiver errado. Não. Bem Mas isso, eu acho que, então, já estava anunciada uma dificuldade que culminou nesse ano com a passagem desses queridos irmãos, mas também com isso eles anteciparam uma tecnologia, eles nos deixaram um legado, né? Que acho que todos, nesse momento, estamos usufruindo, de perceber que essa tecnologia podia ser usada para o trabalho teosófico, por que não, encurtando distâncias, que são, afinal, ilusões do mundo físico, assim como eles agora, suponho, no plano astral, deverão estar assistindo à nossa palestra e merecem a nossa homenagem. Agora, eles não precisam se conectar, talvez, com essas dificuldades eletrônicas, mas, com certeza, eles têm um acesso direto. Lá a linha não cai. Então, eu acho que, com certeza, é um momento de regozijo para nós poder homenageá-los e vê-los libertos de condições de saúde que já vinham se estendendo há muito tempo e que, para ambos os irmãos, no final, estender aquele corpo por mais tempo teria sido uma tortura. É claro que nós queríamos que eles estivessem aqui conosco hoje, mas seria também um egoísmo de nossa parte querer prendê-los ao plano físico em condições em que a vida já se tornava, eu diria, torturante naquele corpo ou naqueles corpos. Então, eu quero aqui compartilhar meu especial apreço por esses irmãos que nos deixaram essa oportunidade. E por que não lembrar que a essência da religião está ligada com a questão da morte, porque eu não sei quantas vezes ainda teremos que morrer para compreender que o espírito, num certo momento, vai se separar do corpo. Nós ouvimos falar disso, nós vimos, talvez, nossos entes queridos partirem, deixarem um corpo com aquela coloração de cera, aquela sensação fria ao toque, aquela imobilidade, mas quando a passagem é feita com o carinho da presença dos irmãos, nós também podemos ver a expressão facial de um sorriso. Existe uma passagem tradicional chinesa que diz que a criança, o nascimento da criança, não é recebida, o bebê, com o sorriso de todos os parentes, mas com a criança chorando. E que, na despedida, é o falecido que passa sorrindo, quando os que ficam, eventualmente, ficam chorando. Né? Então, é essa inversão das polaridades daquele que retorna à casa do Pai se expressa, geralmente, quando a morte é natural, naquele sorriso de paz que a gente vê no ente querido que faleceu. Então, eu gostaria de expressar, nesse momento, a ideia de que esse discernimento é parte do processo evolutivo, porque nós somos muito mais do que a carne. Eu costumo citar o próprio Cristo em João 10:34, quando dizia: sois deuses, aludindo ao Salmo 82:6, quando lá se diz: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, ele pretendia
diminuir essa distância que, erroneamente, no meu entender, se criou entre o Cristo e os homens, como se só ele pudesse atingir a perfeição. Entendo quando diz em Mateus 5,48, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E isso é colocado como um mandamento, tá? Porque está na voz do imperativo. Também São Paulo dizia, até que todos nós atinjamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à plena medida da estatura do Cristo. Em Efésios 4,13. Em Gálatas também ele diz, sinto em mim as dores do Pai, sinto novamente as dores do Pai, pelo Cristo que está sendo formado em vós. Então, são passagens que aludem ao Cristo não como uma figura física, mas como um ser de luz. Jesus, com certeza, representa o aspecto temporal, mas é dito que ele se torna o Cristo dos 30 aos 33 anos, quando cumpre assim sua missão e lhe empresta o veículo. Então, nós não devemos confundir Jesus com o Cristo se nós quisermos compreender o significado esotérico do Natal. Eu sei que esse é um tema incomum, então, por isso eu faço essa introdução. Por exemplo, se me permitirem fazer alusão, vocês devem saber que o iniciador único esotericamente é comparado a Melquisedeque, porque é dito na Escritura que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito à semelhança do Filho de Deus. Hebreus 7, 1, 3. Então, ele representa o rei que inicia, o que dá. Por isso, Jesus foi iniciado segundo ao sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, como se estende no mesmo capítulo, ou melhor, já desde o 6. E vou ler uma passagem do livro de Leibniz, A Gnose Cristã, que diz: embora estejamos, assim, apresentando uma ideia de Cristo diferente da usualmente aceita, não há nada de vago nela. É página 110, para quem quiser depois conferir. Estamos falando daquilo que nós mesmos vimos e sabemos. Nossas próprias escrituras contam esses fatos, se as pessoas pudessem, ao menos, compreender. Não disse Cristo, antes que Abraão existisse, eu sou? É uma das passagens mais misteriosas da Escritura. Por quê? Porque ele está se referindo à natureza do Cristo, que é atemporal, que é espiritual. Evidentemente, Jesus não é o caso, porque Jesus nasceu. Aí há uma discussão se foi no ano 0 ou se foi até naquele século anterior, há uma discussão da data. Mas, com certeza, se atribuirmos valor a essa passagem da Escritura, isso produziu reação, não é? Porque alguns disseram, mas como que esse moço de 30 anos vai ser mais antigo do que Abraão? Mas ele não está se referindo ao seu corpo físico. E nem o nascimento do Cristo no Natal se refere necessariamente ao nascimento do corpo físico do Cristo, mas, em termos esotéricos, ao despertar de uma faculdade crística em nós.
Então, diz ele também em João 14:20, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós. Quando eu defendi isso na minha dissertação de mestrado na UNB, me disseram, a banca aludiu, que era uma passagem ambígua. Obviamente, como que, no plano físico, uma mãe pode ter uma menina como um feto no seu ventre, mas essa menina, simultaneamente, não pode estar grávida da mãe. Então, vocês vejam que a frase, do ponto de vista físico, não faz sentido. Ela alude a uma experiência de unidade mística. Vou repetir. Naquele dia, portanto, no dia da iniciação, é um dia específico, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, todos em unidade. Não é? A passagem de Leadbeater prossegue dizendo sobre essa frase, antes que Abraão ser, eu sou. Essa frase é geralmente atribuída a seu Deus Pai, mas antes ele já dissera aos judeus, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e encheu-se de alegria, conforme João 8:56-58. Como que Abraão poderia ter visto ao dia do Cristo e encher-se de alegria se viveu séculos antes? Então, eu volto a dizer, não se referia a Jesus, mas ao Cristo atemporal. Nessa linha segue o raciocínio de Leadbeater, mas quando viu Abraão a Jesus de Nazaré, naturalmente não o viu, com certeza viu o Cristo, o grande instrutor do mundo, manifesto na augusta personalidade do misterioso Melquisedeque, do qual se diz que foi sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito à semelhança do Filho de Deus, segundo Hebreus 7:1-3, que, ao trazer pão e vinho, símbolo sacramental da iniciação em um mistério superior, instruiu Abraão no fato supremo da manifestação do Cristo cósmico. Por essa razão, aquele foi para Abraão um dia de Cristo, um dia no qual ele realmente exultou, porque foi de grande iluminação espiritual para ele. As pessoas leem esses trechos da Bíblia e pensam vagamente que a linguagem é bela e as enleva, todavia é raro que tentem adicionar qualquer significado a elas. Sempre existe um significado se nos dermos ao trabalho de compreender. Então, essa passagem se refere à iniciação em que o Cristo nasce em nosso coração. Então, vamos deixar claro que existe um lado esotérico na Escritura, que é diferente da leitura meramente lógica, racional, porque tem um aspecto místico que transcende a temporalidade, está fora do tempo e é onipresente. Então, eu não preciso estar na época histórica do Cristo para ver o Cristo. Nem Abraão, que viu séculos antes, nem nós que podemos vê-lo hoje. Porque, como dizia também Ângelo Silésio, em vão teria o Cristo nascido há 2000 anos na Galileia, se não pudesse nascer hoje em nosso coração. Então, a cerimônia do Natal, é claro, é uma cerimônia simbólica, mas ela alude a uma possibilidade esotérica iniciática que está fora do tempo. Então, existem aí dois aspectos a serem considerados, e aos interessados em aprofundar esse tema,
eu costumo sempre sugerir o livro de Annie Besant, Cristianismo Esotérico, certo? E recentemente reeditamos pela editora Teosófica. Então, como também dizia a própria Escritura, em Marcos 4, 11, 12, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Porque esse vós se refere aos discípulos. Ele estava em um petit comité, ele estava em um círculo esotérico, fechado, privativo, falando com os discípulos. E dizia que aos de fora, os profanos a esse círculo, essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Então, haverá quem estranhe muito que Jesus quisesse, em algum momento, que as pessoas não se convertessem ou não fossem perdoadas. Mas o perdão dos pecados aludido é o perdão da iniciação, que expande a consciência e limpa ela dos fardos do passado. E as pessoas querem entender isso de outra forma e não conseguem, porque a frase não faz sentido. Porque só pode ser iniciado aquele que está pronto, sob pena de ele cair, talvez, em profunda depressão, como é chamada a noite escura da alma, se ele tiver a expansão da consciência e depois não puder voltar à vida comum, do dia a dia, como se faz no caso aludido na autobiografia de Paramahamsa Yogananda, que ele recebe Diksha, um toque do mestre entre os olhos, e entra em Nirvikalpa Samadhi, que é uma iniciação, uma expansão de consciência, porque justamente o Nirvikalpa refere-se à ausência dos elementos separativos, então é um estado de unidade. Né? Mas, logo depois que ele tem esse estado misto e volta à consciência tridimensional, o mestre Yukteswar lhe dá uma vassoura e disse: agora limpe o tempo. Porque a dificuldade está em não querer mais voltar. A dificuldade está em cair na noite escura da alma, porque aí a vida aqui perde o significado se a pessoa ficar apegada a essa satisfação transcendental e não veja mais significado nesses grãos de areia dos castelos que nos cercam e que vão desmoronar na morte. Então, a experiência mística também é uma provação de continuar servindo aos nossos irmãos, apesar de ter passado por uma expansão de consciência. Então, os santos vivem esse conflito, querem se esconder em mosteiros, em cavernas, ir para o Himalaia, não querem mais voltar, às vezes, para o convívio humano. Era um dos dramas de Damodar Malavankar, que se empilhava a correspondência da secretaria e ele não dava mais vazão, porque as cartas aludem que ele estava tão longe daquela realidade diária que os mestres acabaram insinuando que ele deveria vir visitá-los, porque ele não estava mais conseguindo interagir com o mundo externo. Aliás, ele é considerado o único discípulo da tradição teosófica que foi morar com os mestres fisicamente. Então, esses mistérios existem e cada um terá que saber em que estágio está e se consegue ou não passar por essas experiências como expansões de consciência sem ficar escapista, desligado. Me perdoem, mal comparando, mas Geoffrey Hodgson dizia que os jovens buscam nas drogas expansões de consciência, só que destroem seu corpo
porque não entendem que só pelo yoga e pelo samadhi a expansão pode ser saudável. As expansões produzidas pelas drogas têm um espírito netuniano também de transcendência, mas, infelizmente, como dizia um amigo meu que tinha problemas nessa área, que a droga leva a pessoa ao topo do Himalaia num dia, mas no dia seguinte joga ela do topo do Himalaia no chão. Então, quando não existe a preparação do corpo, das emoções e da mente para a experiência mística, ela se torna uma faca de dois gumes, expande certos poderes que a pessoa, às vezes, não sabe controlar. Então, é difícil tentar explicar por que há pré-requisitos para que o mestre possa conferir a iniciação. Alguns quereriam que, se existe o mestre, por que o mundo está em tanto sofrimento? E, se de fato existe a iniciação, por que ele não inicia a todos espiritualmente? Mas eu estou tentando explicar que a experiência do Natal exige, no seu simbolismo, toda uma humildade de renúncia ao mundo e retorno à infância e à manjedoura, vivendo entre os mais simples, como era o caso de um iniciado cristão chamado São Francisco de Assis. Esse passou pela genuína experiência do Natal. Ele era um ser que teve a visão do Cristo em espírito. São Paulo também teve, ficou 3 dias cego para o mundo. Tudo se deu naquela estrada para Emaús. Ele foi o apóstolo que conheceu o Cristo em espírito, sem ter conhecido Jesus na carne, enquanto que Judas conheceu Jesus na carne, mas não parece ter sido sensível à presença do Cristo em espírito. Na verdade, o Cristo simboliza Christos, é o ungido. Melquisedeque ungia simbolicamente todos os grandes reis e patriarcas. Por isso, era o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou o símbolo da estrela da manhã, que está simbolizado no processo iniciático da unção do chakra superior, onde se coloca o tirso, a espada de poder, ou os diversos símbolos correspondentes ao despertar desse chakra, que coloca em conexão com os mestres anteriores. Então, existe toda uma simbologia na ideia de que esse chakra tem que ser aberto, porque ele é o topo da chaminé, no meu caso, do aeroporto, mas, em todo caso, já que os cabelos se foram, deve facilitar a descida da energia. Então, a ideia fundamental é que a pedra tem que ser removida. O sepulcro é a cabeça, e ela tem só 7 orifícios de saída. Então, na extrema unção, se fecham os 7 com unção, unciones in extremis. É uma experiência difícil. Eu fiz algumas extremas unções, mas a do meu próprio pai foi muito difícil de fazer, porque ele agonizava com a respiração, e aí a gente se sente muito envolvido, né? Mas, de repente, tudo silenciou, ficou em paz. E aí eu pude ver a expressão bela dos seus olhos, olhando para o teto, como se a alma tivesse por ali saído, como uma pomba ruflando suas asas. Então, esse simbolismo extraordinário do momento em que, abrindo o ponto de entrada, que é o Sahasrara Padma, que é por onde a fontanela, o corpo entra, o espírito entra no corpo, também é o ponto de saída e os pontos dos êxtases mais extraordinários.
Então, eu gostaria de lembrar que o Cristo está crucificado dentro da nossa cabeça. Por isso, a crucificação acontece num monte que se chama, em latim, Calvário, e justamente caracterizando a ideia do crânio. Tá? Então, o monte do Calvário é o crânio, é a cabeça, e os 5 sentidos expressos nos olhos, ouvidos, no nariz, na boca, não é? Estão caracterizando o tato, estão caracterizando os caminhos pelos quais o Cristo aprisionado consegue se relacionar com o mundo externo. Então, libertar dessa crucificação, remover do topo da cabeça a pedra que impede a comunicação, é a abertura do Santo Sepulcro na ressurreição. O anjo rola a pedra. Então, esses símbolos clássicos estão caracterizados na pergunta: por que procuras, feita pelo anjo a Maria que entra no sepulcro, por que procuras aquele que vive entre os mortos? Porque aquele que vive é o espírito, o corpo é o que fica. Nós temos que descobrir aquele que vive em nós, porque é a nossa natureza transcendental. É a centelha divina que, por onipresença de Deus, tem que estar em nosso coração, em nosso ser. Entra pelo topo da cabeça, se aloja no coração e depois sai pelo mesmo caminho da árvore da vida, da qual nem todos estão prontos para comer seu fruto, porque alude à experiência da Kundalini que sobe e desce por esse canal, esse chumbo. E se ele não estiver limpo, a graça não pode descer. Então, eu acho interessante a alusão do lado esotérico disto, como também Marcos 4, 33, 34, continua a explicação dizendo: e por meio de parábolas tais, ele, o Cristo, falava às multidões, segundo tinham capacidade de compreender, mas sem parábolas jamais lhes falava. E, entretanto, em particular, revelava tudo aos seus discípulos. Então, evidentemente, havia 2 níveis de ensinamento. Um exotérico para as massas, aí, de repente, a Coca-Cola pega esse símbolo, bota uma túnica vermelha no bispo Nicolau e aí vira. Não é um símbolo de consumo do Papai Noel no shopping center, mas também tem o símbolo esotérico de que, se a chaminé está aberta e cabe a nós, pela prática, elevar o pensamento, como a Kundalini abrirá os caminhos dos chakras, a bênção do Papai Noel pode descer por essa chaminé assim purificada, sem que ele fique entalado. Ele vem, então, com renas voadoras, símbolo também do Pégaso ou do unicórnio, que elevou a energia entre os olhos ou para as asas do caduceu de Mercúrio, simbolismo de que a energia da Kundalini subiu do quaternário, que é o quadrúpede ou o cavalo, que simboliza o corpo físico, o corpo vital ou duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental, são a parte mortal do homem. Então, também Jesus, ao ser iniciado simbolicamente, ao ingressar em Jerusalém, vem sobre um jumento. Então, sobre esses símbolos, toda vez que o homem domina o quadrúpede ou mata o dragão, ele está simbolizando o domínio das forças inferiores, ou mesmo da Kundalini, que no unicórnio sai entre os olhos como a serpente do faraó,
e que no cristianismo é representada pela auréola, que é a reversão do chakra coronário no santo, e passa a ser um chafariz de bênção aos que estão ao redor. Por isso, aquela auréola é simbolizada também como a expressão do fogo do Espírito Santo, ou seja, a Kundalini, o fogo serpentino, que transborda no homem santo e irradia como um chafariz a sua bênção espargida ao seu redor. Então, quando nós estudamos religiões comparadas, esses abundantes símbolos do despertar de Atma Buddhimanas, que são representados pelos 3 reis magos, um traz o ouro, o outro a mirra e outro o incenso, são as graças que o Papai Noel traz pela chaminé à manjedoura. Então, se o canal estiver aberto, ele desce e traz os presentes dos Reis Magos, e não os do shopping center, evidentemente, mas só para mostrar que Papai Noel existe num nível místico, quando alguns querem que ele exista apenas para vender presentes no shopping center. Ele tem uma dimensão mítica e mística. A dimensão mítica se refere ao solstício. Aí nós entramos no mito solar. Por que é no dia 25 de dezembro? E a dimensão mística é justamente a alusão à iniciação que todos podem obter quando tiverem as condições de elevar sua consciência a esse nível. E mesmo que ainda não tenham plenamente, poderão se inspirar meditando no Mestre, porque através da consciência do Mestre se consegue uma elevação, ainda que parcial, e se o Mestre entender que nós estivermos já prontos, será total. E aí, por um instante, nós teremos, como também alude magnificamente o Dr. Time, com a alusão da comparação com o raio que cai na floresta escura durante a tempestade e, num instante, ilumina toda a floresta e mostra que todas as árvores fazem parte de um só conjunto, porque nós, no dia a dia, não vemos a floresta por causa das árvores. Nós ficamos vendo os indivíduos, as diferenças, e não percebemos a unidade subjacente. Isso é o Natal. Percepção búdica ou crística da unidade da vida. É uma expansão de consciência num plano superior ao mental. Então, essa alusão que na física moderna é dito que o universo pode ser representado por um oceano de luz com diferentes graus de condensação. Afinal, luz e som são as formas mais simples de energia, e Einstein demonstrou a mútua conversibilidade da energia e da matéria. Então, a aparente separatividade ou dispersão dos corpos na materialidade é ilusória, segundo a visão científica, que nós podemos bem representar como um oceano de luz ou um oceano de som. Por isso, também o Verbo é o criador do universo, na alusão bíblica de que foi um som primordial que pôs os átomos em movimento. E essa vibração cria a ilusão da percepção de diferentes corpos quando o iluminado vê o oceano de luz, por isso ele é iluminado. E mesmo torturado dirá: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, porque se baterem nele numa face, ele oferecerá a outra, porque revidar seria o mesmo que bater em si mesmo. Ele compreende mais do que a lei do karma o sentimento imediato da unidade, mesmo com aquele que o tortura. Eu me lembro da expressão do Dalai Lama, explicando que o medo dos seus seguidores e monges
quando torturados pelo governo da China, que invadiu o Tibete. Ontem eu estava assistindo de novo 7 anos do Tibete. Que filme fantástico, né? Com o Brad Pitt. Eu recomendo que vocês assistam, se não assistir. E o grande medo dos torturados era lançar ódio aos torturadores, porque é muito difícil continuar amando aquele que nos agride. Mas isso está simbolizado na crucificação. E ainda provocam Jesus dizendo: se tu és o mesmo Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz, como se ele tivesse, então, poder para dominar a matéria. Mas esse símbolo de conseguir amar até aqueles que o torturam é um símbolo muito profundo que nem todos conseguem compreender. Então, oferecer outra face, saber perdoar, compreender a natureza da unidade é decorrente da experiência mística do Natal ou do nascimento do Cristo no coração do iniciado. Essa experiência pode acontecer em qualquer momento, porque ela é mística. Mas, no seu sentido mítico, ela acontece no momento mais trevoso, na noite mais longa do ano, como também diz a Bhagavad Gita, em que Krishna diz que quando a Dharma aparece, a desordem, o caos, aí ele se manifesta. Assim, também não é por acaso que o simbolismo mítico do Cristo nasce na meia-noite da noite mais longa do ano. Isso nos tempos anteriores do calendário juliano, que foi escorregando com o ingresso do calendário gregoriano, houve uma perda de dias, como suponho você saiba, e aquilo que era o solstício do dia 21 de dezembro escorregou para o dia 25. Né? Mas era a cerimônia anterior das Saturnais, que os romanos já faziam, e o Papa Júlio I, compreendendo o simbolismo e aproveitando que os romanos estavam ocupados com as suas festividades, resolveu fazer ocultamente o simbolismo do Natal. Então, o Natal mítico foi estabelecido a partir de uma data de solstício que foi consagrada pelo Papa Júlio I por bula papal. Então, é por decreto que o dia 25 de dezembro foi estabelecido na tradição cristã. Mas isso não reduz o fato de que, próximo ao solstício, existe uma data astrológica favorável para a bênção. E nós podemos sentir, até porque os anjos acostumados já há 2000 e tantos anos, e se não contarmos ainda do tempo das Saturnais anteriores e pagãs, a responder essas festividades em que eles são invocados, criam já, como vocês podem ler no Natal dos Anjos de Dora Kuntz, uma atmosfera diferente em todo o mês de dezembro. Nós podemos sentir, se não estivermos muito endurecidos, que todo o mês de dezembro já é diferente. E esse é o lado mítico do ciclo do Sol. Né? E ele tem alusão a todas as religiões. Então, eu vou novamente enfatizar que o cristianismo esotérico de Annie Besant divide um capítulo para o Cristo histórico, outro para o Cristo mítico e outro para o Cristo místico. E ela diz que os três estão, me perdoem se eu uso uma expressão mais material, como se estivesse num liquidificador. Está tudo misturado dentro do Evangelho e as pessoas têm dificuldade de discernir o que é histórico, o que é alegórico por mito ou no sentido místico universal. Então, é por isso que eu estou sugerindo livros como A Gnose Cristã, de Leadbeater, e O Cristianismo Esotérico, de Annie Besant, porque numa palestra o que eu posso fazer é muito pobre, talvez despertar algum pequeno entusiasmo,
Mas eu quero dizer para vocês que o Papai Noel existe. Ele pode não ser exatamente o que as crianças querem que seja, mas se vocês forem aludir ao Polo Norte, no volume 3º da Doutrina Secreta, que é considerado o lugar em que a Terra não se move, na verdade, vocês sabem que no Polo Norte existem 3 dias e 6 meses de dia e 6 meses de noite, alusão a estados de consciência em que o Sol para no centro da consciência, nesse caso, ele para no horizonte. As pessoas que não conhecem muito de astronomia ou geografia, às vezes têm dificuldade de compreender esse fenômeno, mas Blavatsky, com certeza, enfatiza o símbolo do Polo Norte como a morada do Olimpo ou dos deuses. Então, vocês vão encontrar a ideia não casual de que o Papai Noel mora no Polo Norte, né? E vem com as renas aladas. Então, é uma riqueza de símbolos incrível, porque as renas aladas são o simbolismo da sublimação da personalidade ou da Kundalini, que torna as asas do caduceu possíveis de ruflar e voar, o Ketchari dos iniciados, o voo no astral. Tá? Então, a morada no Polo Norte, o simbolismo, que é também, às vezes, comparado à cabeça do dragão, claro que a cauda é o Polo Sul. Então, vocês vão encontrar todos esses simbolismos na doutrina secreta, não é uma invenção para essa palestra, não. Se vocês se derem ao trabalho de fazer a pesquisa, vão ver que o Papai Noel que mora no Polo Norte ou no topo da nossa cabeça aparece até no Yoga Sutra de Patanjali. Alguns vão talvez se surpreender com isso, mas é uma das técnicas de meditação mais estimuladas no Yoga Sutra para vencer Vikshepa, ou a projeção da consciência para fora do corpo, e nós temos que introjetá-la, ou seja, voltá-la para dentro. Então, se puderem, recomendo, como diz o Sutra 132, para remover esses obstáculos, deveria haver a prática constante de uma verdade ou princípio, e no 1:37 diz, também a mente fixada naqueles que estão livres de apego adquire a firmeza. Ora, os livres de apego são os Mahatmas, né? Então, essa atração pelo Sahasrara Padma, pelo ponto do topo da cabeça, onde se tem o contato com os mestres que nos antecederam, está simbolizada também na iniciação da transfiguração do monte, em que no topo do monte Jesus encontra Moisés e Elias, já haviam morrido também há séculos. Então, esses símbolos de que no topo se encontra a conexão atemporal aparecem no Polo Norte, aparecem no Sahasrara Padma, nas técnicas de meditação do Yoga Sutra e nas inúmeras alusões da Bíblia, a auréola no topo da cabeça, as unções, porque, volto a dizer, Christos, em grego, quer dizer o ungido. E é aqui que se faz a unção em cruz com óleo bento. Então, os ritualismos do batismo e da crisma são para despertar o Cristo no nosso coração. E é tão importante a crisma que ela só pode ser oferecida pelo bispo. Muita gente se batiza, sabe lá por quê? Porque o pai e a mãe batizaram, e nunca confirmam quando é o verdadeiro nascimento do Cristo está simbolizado na crisma, porque é ali que a unção é plena. A primeira foi induzida, não é? Pelos pais.
e é proporcionalmente mais fraca. Na segunda, em que o báculo toca a cabeça, aí é que nós temos o simbolismo real, não é? Da iniciação que leva a confirmar conscientemente, agora não porque os pais empurraram, mas porque a criança já pensa por si mesma. Esse é um sacramento muito poderoso que auxilia. Vejam, o que são os sacramentos? Eles são estímulos a certos pontos do corpo, chamados chakras, e o próprio simbolismo do báculo, que é uma coisa muito forte. Eu devo dizer que as primeiras vezes que eu usei, depois da minha consagração, fiquei 3 noites sem dormir, porque a energia, o meu corpo vibrava, eu tinha contrações musculares involuntárias. O Pedro pode contar para vocês da consagração dele. Enfim, não sei se é o momento oportuno para falar nessas coisas, mas é exatamente a questão de se perdeu o aspecto simbólico e esotérico do Natal, do báculo, da crisma, da unção. Todos esses são mistérios menores, são estímulos simbólicos no plano físico para o despertar da Kundalini, que está simbolizada no báculo, que tem 3 voltas e meia no topo, quando alude ao aspecto do Kunda, que ele tem 3 voltas e meia, justamente no chakra inferior, ou raiz, onde a Kundalini dorme. Então, todas essas ideias de que nós temos que primeiro limpar a chaminé, para depois a graça representada nos presentes poder descer através do topo da cabeça, vindo do Polo Norte, tá? São símbolos de uma riqueza extraordinária, mas acho que nós vivemos mesmo numa civilização consumista que quer reduzir o Papai Noel a um fenômeno de shopping center, mas eu acho que estudar o lado esotérico do Natal é compreender que o Cristo pode nascer no nosso coração hoje. Ele é mais facilmente invocado pelos sacramentos na noite da Missa do Galo, porque os anjos estão acostumados a receber esse chamado ao longo dos milênios. Eles aprenderam a responder essa linguagem, e porque esses sacramentos já foram feitos por seres que sabiam como invocá-lo. Então, eu sei que houve excessos da igreja, eu sei que há consumismo no mundo moderno, mas isso não impede que o sacramento e o momento também mítico do solstício não sejam igualmente verdadeiros. Se alguns mistérios foram revelados aos homens e foram mal usados, foram manipulados, eu acho que a maior manipulação que houve foi a perda da reencarnação no cristianismo primitivo. Se vocês me permitirem fazer uma leitura dessa passagem em que, de fato, a reencarnação dos evangelhos é o texto na minha dissertação de mestrado disponível no repositório da UNB, também entra mais em detalhes, mas aqui eu vou ler de Leadbeater, porque a perda da reencarnação no Concílio Constantinopla II representou um fosso inatingível ou intransponível entre o homem comum e o Cristo. Quando a alusão de que o Cristo mora em nosso coração é um convite, no Natal, pelo menos, para lembrar que ele pode despertar, que a experiência da iniciação pode acontecer, e só depende da gente se sintonizar com as forças superiores e purificar o próprio coração, voltando a ser criancinha. Uma das melhores alusões que eu tenho é a lembrança do Papai Noel na minha infância. Quando eu medito nisso, a minha energia se purifica.
porque volta àquele sonho de perfeição que a criança tem e que o adulto deixa escorregar entre os seus dedos, como aquele homem que um dia foi namorado e depois perdeu o sentido do amor pela sua amada. Onde foi parar toda a intensidade daquela paixão, se não porque tomou o caminho dos sentidos e perdeu a raiz no seu coração? Então, ele diz, há uma afirmação bem clara no Evangelho de São Mateus que deveria esclarecer a questão de uma vez por todas, para todos que acreditam na inspiração ou na verdade do Novo Testamento. Aqui, Cristo diz claramente a seus discípulos acerca de João Batista. E se quiserdes dar crédito, isso é, se estáis aptos a acreditar, se estiverdes aptos a acreditar, este é o Elias que havia de vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma expressão tipicamente esotérica e iniciática, porque só aquele que despertou a sensibilidade no ouvido interior pode ouvir. Os comentários ortodoxos explicam que não foi literal o que Cristo disse nessa ocasião, mas que ele meramente queria dizer que João Batista era uma espécie de Elias, era o mesmo tipo de homem que o antigo profeta. Deve ser lembrado que Cristo estava familiarizado com a opinião popular e ele sabia muito bem que as pessoas estavam especulando a seu respeito e que alguns diziam ser ele Elias ou mesmo Jeremias ou dos antigos profetas reencarnados. Isso está bem explícito em Mateus 16:14, quando ele pergunta quem dizem os homens ser o Filho do Homem. E aí eles respondem, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Então, ele sabia que o povo especulava a esse respeito. Ele também estava ciente de que o retorno de Elias fora profetizado. Isso está em Isaías 43, Malaquias 4:5 ou 3:22, segundo outras divisões da Bíblia, e que pessoas o estavam aguardando, por isso eles aguardavam o Messias, que é uma expectativa judaica clássica. Portanto, ele deve ter sabido como seus ouvintes tomariam o que ele dizia. E ele fez uma declaração clara e inequívoca, e se ele não quisesse dizer aquilo, significaria enganar ou decepcionar intencionalmente o povo. E sabemos que ele não podia fazê-lo. Ou o Cristo disse ou não o disse. E se o disse, o que é feito se não o disse, o que é feito da inspiração dos evangelhos? Então, aí o evangelho estaria cometendo uma imprecisão ou uma inverdade. E se ele disse, então a reencarnação é um fato, porque existe sua afirmação de que João Batista era Elias e um novo corpo. Então, eu acho muito importante essa passagem, entre várias, se vocês quiserem ver, Mateus 17, de 10 a 13, e outras, em que esse tema da reencarnação aparece. Mas por que, alguém perguntaria, eu estaria fazendo menção à reencarnação quando o assunto é justamente o Natal? Porque é através da reencarnação que nós temos chance de evoluir para que o Natal se torne uma realidade. Porque aí se desaparece o fosso que separa o Cristo dos homens, porque a cada dia nós podemos subir um degrau da escada de Jacó e tornar aquele dia da sua percepção mais próximo. Como ele disse, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E é um dia de fraternidade ou amor universal, porque se vai além da diferença material dos olhos físicos e se entra no oceano de luz, de energia pura da origem do universo,
pelo menos no seu plano crístico búdico, e é por isso que ele é chamado o Filho de Deus, porque ele é temporariamente, historicamente, a corporificação desse poder entre os homens, uma encarnação divina. Mas, por outro lado, uma possibilidade mística, ainda hoje. Então, eu gostaria apenas de repetir as palavras de Ângelo Silésio. Em vão teria o Cristo nascido na Galiléia há 2000 anos, se ele não pudesse nascer hoje em nosso coração. E em Marcos 7, 5:48, a alusão do próprio Cristo, que nos chama: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, porque se torna, então, infinita a caminhada, e não uma caminhada de 70, 90 ou 100 anos, se torna uma caminhada daquela alma imortal na direção do despertar de uma sensibilidade de unidade que nós temos potencial divino para despertar, que é o Natal, que é o despertar do Cristo no nosso coração. Por isso, esse crescimento foi também considerado no idílio do Lótus Branco. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Muito obrigado pela atenção de todos. Não sei se há perguntas sobre um tema dessa natureza, mas eu tentei arrolar alguns símbolos que pudessem nos despertar nessa direção. Vamos ver se tem alguém querendo. Vamos ver se tem alguém querendo. Não. Se alguém quiser fazer pergunta para o irmão Ricardo, pode abrir seu microfone. Uma palestra excelente. Já estão pedindo a gravação, porque muito rica, Ricardo. Tá? E então, deixa eu remover aqui esse aqui. Então, Ricardo, as pessoas estão dizendo aqui no chat que é maravilhosa a palestra, né? Eu estou gravando, nós não pudemos gravar no YouTube, como eu pretendia. Vocês estão me ouvindo, Ricardo? Sim, eu acho que se tu lançares, mesmo no WhatsApp, o Ricardo Neri talvez saiba fazer o upload. Tá, por causa que o YouTube está, o Goethe Siddhartha Gautama está na nossa empresa, né, na Olis Espaço Terapêutico, então eu não quis. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse link lá no nosso grupo do Goethe Siddhartha Gautama e vou mandar para você, porque muitas pessoas que estão aqui vieram através do seu convite, né? Então, claro. então, nós agradecemos imensamente, tá? A sua palestra, foi gratidão imensa, e se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, está aberto. Estou pensando se eu faço uma pergunta. Você falou sobre o Calvário, né, e a entrada do Espírito na matéria. Eu fiquei pensando na yarmulke dos judeus e o simbolismo, porque eles não têm a mesma celebração do Natal que os cristãos, certo? Sim, Eles têm uma celebração diferente que... Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome agora, mas sei que é uma celebração Hanukkah. diferente no mesmo... Isso, Hanukkah. No mesmo Sim. período, né? Exato. Existe alguma ligação nessa simbologia? Bom, com certeza sempre haverá, porque, para início de conversa, essencialmente o cristianismo é uma espécie de reforma do aspecto rabínico, até do lado esotérico dos mistérios judaicos. Vejam que Mateus
aliás, é o Atos dos Apóstolos 7:22, diz que Moisés era conhecedor de toda a ciência dos egípcios e poderoso em suas palavras e obras. Então, a ideia de que os mistérios judaicos e as origens da Cabala judaica estão associados aos mistérios egípcios, de onde se deriva a trindade, Osíris, Horus e Ísis, o pai, o filho e a mãe, que foi, de certa forma, transmutada na tradição cristã à luz de uma interpretação judaica. Então, vira o pai, o filho, e como havia essa dificuldade na época, na tradição judaica com a mulher, o Espírito Santo foi simbolizado por uma pomba, mas, na verdade, ele vai fecundar a mulher que não tem lugar, então, na Trindade, como tinha na tradição egípcia. A mulher foi mais exaltada nas religiões antigas, no Egito e em Creta, como vocês podem verificar nos mistérios cretenses. Nas outras tradições, a mulher tinha uma visão era vista como subsidiária. Eu acho que isso também precisa mudar, mas, dentro do possível, se nós compreendermos a reencarnação, isso vai se diluindo, porque o homem troca de sexo de uma encarnação para outra. Né? Então, a ideia do nascimento do Cristo, ou da entrada de um novo ano, ou o processo solsticial, ele está representada nos diversos mistérios, como eu falei nas Saturnais, e também na tradição judaica, como é próprio dessa mesma época, assim como a Páscoa também é representada no Pessach, mas a Páscoa é equinocial. Então, eu vou insistir nesse ponto, que eu não sei se eu fui suficientemente claro, mas o mito solar aparece em todas as religiões. Então, vocês vão ver nas cerimônias de solstício e equinócio, também as iniciações nos mistérios grego e egípcios. A tradição judaica não é exceção. Agora, na tradição cristã, forçou-se cair a Páscoa no domingo. Isso também é decreto de algum dos papas, que agora não me recordo. Então, a primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera no hemisfério norte, seguido do primeiro domingo que lhe corresponder, é o cálculo litúrgico do calendário pascal. Então, mas o Pessach judaico não cai no domingo, ele cai na relação com a lua cheia. Ele é mais ligado ao mito solar e lunar, nesse caso, porque é uma lua cheia, mas não são datas históricas. Eu estou querendo dizer que nem o Natal, em 25 de dezembro, nem muito menos a Páscoa, que é uma data que corre, pode ser comparado, por exemplo, ao dia em que, vamos supor, ocorre a Batalha de Waterloo e Napoleão é derrotado. Não é uma data histórica, é uma data mítica, porque se está relacionado a essas passagens de solstício e equinócio. Dá para entender que essas datas no calendário judaico também estão ligadas a essas alusões solsticiais e equinociais. Mas nem por isso os anjos deixam de ter uma influência mais favorável quando essas ocasiões do mito solar chegam aí astronômica ou astrologicamente a se posicionar.
Então, veja que é outra religião, é outro costume, no sentido de que não sofreu a interferência de ter que cair no domingo ou coisa parecida. E, no entanto, de novo, incide na proximidade dos solstícios e equinócios. Isso, com certeza, não é casual. Existe um filme do Zeitgeist que é justamente o espírito cósmico, algo assim, a visão desse mito solar expresso. Só que aí querem reduzir as religiões só ao mito. Então, se nós esquecermos o aspecto místico, que é a possibilidade da expansão de consciência, querem reduzir apenas a uma comparação mítica ou de mitologias comparadas e reduzir a religião a um aspecto de mito. Mas ela é muito mais do que isso, ela tem um componente místico de transcendência da consciência. E é por isso que a teosofia insiste tanto na questão da Kundalini, porque ela alude a uma expansão além do sistema nervoso comum, pois que o êxtase leva a uma subida do prana, a uma interrupção temporária da respiração. Quando se experimenta o êxtase, a respiração, nos níveis superiores, a respiração para. É por isso que os pranayamas são usados para induzir uma condição semelhante à do êxtase e chamar a Kundalini a ocupar seus lugares, mas isso é perigoso se o corpo e a mente não estão purificados. Por isso, esses segredos são velados. Mas não por acaso o espírito chega ao corpo insuflado pelas narinas, e pneuma, referente ao nosso pulmão, é a tradução grega para espírito. E, mais do que isso, o espírito é insuflado num corpo de barro, que, portanto, o espírito pré-existe ao corpo, e não depende necessariamente dele. Vocês vão ver no Gênesis que o espírito é criado primeiro e o corpo de barro é no outro dia. Então, essa questão, o homem já existia antes do corpo de barro, é muito estimulada por Blavatsky no volume 3º da Doutrina Secreta, porque ela mostra que o espírito veio antes do corpo e o corpo físico só aparece na terceira raça, que é simbolizado na separação da costela, porque os primeiros corpos eram destituídos de ossos, porque eles eram etéricos. Então, a ideia de que apareceu um osso simboliza a plena densificação, e é só então que separam-se os sexos, porque cada organismo teve que especializar órgãos que antes havia um hermafroditismo, porque por meiose ou mitose, ou pelo suor, como diz Blavatsky, os corpos se duplicavam. Quando chega no corpo físico denso da terceira raça, está simbolizado numa costela de Adão, porque aí tem que se criar de uma parte de um corpo outro corpo, mas aí se diferenciam os sexos. E aí também desce a energia de Kundalini ao nível físico, denso, e surgem as vergonhas. Aí começa toda aquela alusão de não poder comer da árvore da vida, que é justamente a coluna vertebral e os chakras ao seu redor, sendo que Eva representa o canal Ida, que é feminino, e a Pingala é o canal direito, que é Adão, e a vara central é o Sushumna, por onde a serpente ou Kundalini vai subir quando as condições forem adequadas. Comer o fruto antes, porque é dito que aí a pessoa se torna como um dos deuses. Esse é o aspecto bíblico.
comer antes o fruto simbolizaria um perigo. Por isso que os assuntos da Kundalini são sempre velados. A ideia de acender aquelas velas também no Hanukkah refere-se ao despertar dos corpos. Se eu não me engano, são 9 velas, alguém pode talvez me ajudar, mas da primeira se despertam as outras. Então, quem conhece esses rituais sabe que o símbolo do amor é que ele se multiplica como o fogo, ele não diminui quando se compartilha, mas ele aumenta, e que vem da mônada de uma experiência anterior à chispa de início para despertar as outras em sequência. Então, todos esses símbolos são iniciáticos, porque um homem que atingiu a plena iniciação pode despertar essa chama nos outros. Então, a vinda do Cristo simboliza também uma espécie de processo de catálise, porque ele, de certa forma, acelera o processo químico ou alquímico de transmutação da nossa natureza. A coisa que mais acelera a evolução espiritual é a proximidade de um mestre. Mas também aí, se o indivíduo não está pronto, ele se sente invadido pela luz e reage. E aí vira um Judas que trai a luz porque não quer perder, está mais apegado ao corpo do que ao espírito, não quer perder a ilusão, como aparece também na alegoria da caverna de Platão, matam aquele que traz a luz. Então, eu não me lembro mais de todos os detalhes do Hanukkah, mas eu acho que de uma vela vão se acendendo as seguintes, não é assim? Estão confirmando Enfim. Que sim, Ricardo. Bom, então, a gente tem que estudar o simbolismo de muitas religiões, mas, na verdade, eles acabam convergindo. Né? Eu acho que esse é o ponto lindo desse estudo de religiões comparado. Não sei se eu fui longe demais na interpretação, mas agradeço. Era esse o motivo da pergunta. Muito obrigado. Bom, Ricardo, vale bem ressaltar que o solstício esse ano vai ser na terça-feira, no dia 21, às 15h09. Então, de qualquer maneira, ele tem o seu canal, né, aberto. Ainda que no Natal os anjos, os devas estejam ali, nesse momento aí... É que se abre, vamos dizer, uma vibração que é aproveitada nos dias subsequentes, não é? Assim também São João é no dia 24, né? E não no dia 21 de junho, porque houve esse deslizamento do calendário. É interessante notar que aí sim corresponde para o nosso hemisfério a noite mais longa, mas é que o simbolismo vem no hemisfério norte. Aí nós temos a situação curiosa de que está nevando na árvore no Pinheiro e no shopping center, a vitrine ao lado está vendendo biquíni de bolinha amarelinha para ir para a praia, né? Nós temos, então, as estações defasadas em relação ao simbolismo original, porque a religião cristã vem do hemisfério norte. Mas o símbolo continua valendo, porque a repercussão também se faz entre o Polo Norte e o Polo Sul, por simetria, não é? Mas aí surgem outras alusões de que houve época em que a estrela da manhã, ou a estrela de Gobi, era o ponto da estrela polar, da ilha que nunca afundou,
e que corresponderia, portanto, ao lugar onde os mestres habitam. Né? Mas isso nos levaria a Melquisedeque e outras tradições que fogem exatamente à dimensão da palestra de hoje. A gente pode fazer outras oportunamente. Muito obrigado, Sonja. Agradecemos a todos que estão aqui. O Goethe Siddhartha Gautama, como o Ricardo falou, é um Goethe online, né? E nós criamos esse Goethe antes da pandemia, né? Antes de virar tudo online. Como o Ricardo falou, a Zarifa e o José Jorge parece que estavam, né, prevendo alguma coisa, porque o que eles quiseram era juntar pessoas que não conseguem ir para suas lojas físicas, inclusive pessoas que gostam de teosofia de fora do Brasil, né, como temos aqui. Então, muita gratidão, Ricardo. E por ele ser um Goethe, por ele ser um Goethe online, ele está na primeira região, que o Ricardo é o coordenador da primeira região, né? Então, nós agradecemos todo mundo, agradecemos todos os irmãos. E tem muitas mensagens aqui, Ricardo, de gratidão pela riqueza de detalhes e pelo nível da palestra. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço fraternal e crístico a todos os irmãos. Nós também. Um bom Natal a todos. Feliz Natal. Obrigada. Tchau, bom Natal. Obrigada, Tirza, Ricardo. Feliz Natal e ótimo ano novo. Ótima virada de ano. Bom Natal, bom ano novo, tudo de Carlos, Manuel. Um abraço, meus irmãos. Gratidão, Ricardo, Tirza. Graças. Obrigado. Gratidão, Maria Lúcia.